É impressionante a quantidade de pessoas que trazem pra gente histórias delas mesmas ou de pessoas próximas que tiveram visto de turismo no passaporte brasileiro ou tiveram o ESTA em passaporte europeu, que foram para os Estados Unidos, passaram meses lá, saíram do país e na hora que foram voltar, foram barrados na imigração. Ou até que quiseram aplicar para outros vistos fora dos Estados Unidos, mas tiveram esse outro visto negado, que a decisão de ter ficado bastante tempo no país antes acabou impactando o resultado da entrevista. Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que isso está acontecendo para você não cair na armadilha de achar que só porque você não ficou fora de status que não vai ter nenhum tipo de repercussão em relação ao tempo que você ficou nos Estados Unidos, além daquele período que você falou que ia ficar quando você cruzou a fronteira no aeroporto. Tá bom? Vamos lá. O que acontece? No passado, quando os brasileiros iam a turismo nos Estados Unidos, chegavam no país e acabavam mudando de ideia e resolviam ficar um tempo maior, muitas pessoas não sabiam o que fazer e acabavam ficando fora de status. Com o tempo e com a internet, muitas informações novas surgiram e muitas pessoas que estavam nessa situação de ir fazer turismo, mas chegando no país e mudando de ideia, elas conseguiram encontrar formas de permanecer legalmente e de até conseguir uma residência permanente. Eu não duvidaria, inclusive, se o número de brasileiros que entraram como turista e ficaram mais tempo e acabaram conseguindo uma residência permanente passasse das centenas de milhares de pessoas. Pode ser que seja um pouco menos do que isso, mas eu não duvidaria se chegasse nesse número já. Essa realidade ela acabou afetando muita gente, né? As pessoas vão fazer turismo nos Estados Unidos, mas quando chegam aqui, elas se deparam com o país, se encantam e mudam de ideia. E tá tudo bem. O que não pode acontecer é você já tirar o visto de turismo e já vir para os Estados Unidos com a intenção de mudar de status. Isso daí não é legal. Agora, se você chegar no país, se encantar com o país, igual acontece com muita gente que vem para cá, olha esse país maravilhoso e fala, cara, eu queria viver uma experiência diferente aqui, isso pode acontecer, tá tudo bem. A vida ela é dinâmica, os planos mudam. Tá tudo certo, não tem problema nenhum em relação a isso. O problema é que se criou uma cultura de que o vilão é ficar fora de status. E é mesmo. O problema é que as pessoas acham que se elas forem para os Estados Unidos, receberem 6 meses de permanência no país com status de turismo e elas ficarem 5 meses e 28 dias, não vai ter nenhum tipo de repercussão em relação a isso. O fato de ter muita gente que entra nos Estados Unidos e sai o tempo inteiro acaba causando essa impressão de que isso é normal e que não tem problema nenhum. Mas não é bem assim. Quer dizer que é o fim do mundo? Também não. Mas você precisa entender quais são as possíveis consequências de uma decisão como essa. O americano ele gosta muito de avaliar a sua intenção, de avaliar o que você está dizendo e o que você faz. E se ele por algum motivo entender que a sua intenção original não era aquela, ele pode te olhar de outra forma, porque eles valorizam muito a palavra, eles valorizam muito a verdade. Então a mensagem inicial que eu queria trazer é: se você vai fazer turismo nos Estados Unidos e você passou na fronteira, na imigração, no aeroporto, e você falou que ia ficar um período, cumpra esse período. Eles valorizam muito pessoas que falam que vão fazer uma coisa e realmente fazem. Quer dizer que se você ficar mais do que você falou vai ser o fim do mundo? Claro que não, não é isso também. Mas você está dando margem para ter problema. Inclusive tem muitos clientes da Move que já tinham vistos no passado e tiveram um histórico e que agora estão pedindo a nossa ajuda em relação ao visto americano, que estão tendo que lidar com as consequências de decisões anteriores. Pessoas que foram para os Estados Unidos em múltiplas entradas acabaram tendo um problema numa entrada seguinte que eles já julgavam que nunca mais ia acontecer, afinal já entrou e saiu tantas vezes, por que agora vai acontecer algum problema? Mas quando acontece, isso tende a atrasar bastante os planos das pessoas. Para você ter uma ideia, hoje mesmo, no dia em que eu gravo esse vídeo, teve uma cliente que relatou para a gente que ela tem um parente que estava em processo de green card e que estava vindo para os Estados Unidos com um ESTA no passaporte europeu. E que não era a primeira vez, já tinha vindo e voltado várias vezes. Vinha para os Estados Unidos com esta e ficava 3 meses, que é o tempo máximo permitido para quem tem essa autorização de viagem em passaporte europeu. Depois voltava para o país de origem, ficava um tempo, voltava aos Estados Unidos e ficava fazendo isso. Até que hoje o negócio não funcionou mais. Foi tentar entrar, foi levado para a salinha e recebeu uma deportação. E agora, o que vai acontecer? Será que isso vai inclusive afetar o processo de green card? Não sei, aí o advogado dessa pessoa que vai ter que avaliar o que houve, né? Vai ter que entender os detalhes do que aconteceu na imigração para poder bolar um plano de ação. Mas olha só que coisa sensível. Em processo de green card, a pessoa abusou do status de turismo, o cônsul provavelmente sentiu aquilo ali, tem os registros de entrada, viu que era um comportamento padrão de entrar e sair e acabou proibindo essa pessoa de entrar nos Estados Unidos. E agora, como que vai ser? Complexo, né? Se planeje, entende o que você está fazendo. Quando você entrar nos Estados Unidos, cumpre aquilo que você disse, eles valorizam demais isso daqui, isso vai jogar a seu favor no futuro.
E se você chegar no país e você mudar de ideia e perceber que turismo não é só o que você quer fazer e que você tem outros projetos que foram fomentados a partir daquele contato inicial com o país, tá tudo bem também, você tem alternativas para isso. Só entenda que essa realidade que eu trouxe aqui hoje, ela está acontecendo com bastante gente e está cada vez mais normal. O governo americano ele tem cada vez mais dados sobre as pessoas e vai ficar cada vez mais fácil dele entender quem está querendo fazer o quê. Eu me chamo Cristiano, eu sou um dos fundadores da Move Vistos. Nós somos uma empresa especializada em vistos americanos. Nesse canal aqui, nós trazemos muito conteúdo sobre aprovação de visto americano, dicas no geral, alerta para que as pessoas não sejam prejudicadas por algumas ações que elas tomem, por às vezes não saber que aquilo pode ser um problema, como é esse vídeo aqui. E a gente também traz muita entrevista com clientes nossos. Nós já temos algumas aqui postadas no canal e temos outras já feitas para serem postadas em breve. Então são entrevistas reais de pessoas, às vezes com perfis super desafiadores, até desempregado, que conseguiram um visto americano com muita estratégia. Então considera se inscrever aqui no canal, acompanhe o nosso conteúdo que toda semana vai ter mais e mais informação para ajudar vocês. E se você estiver querendo tirar um visto americano, saiba que a Move pode te ajudar. Nós temos as mentorias mais robustas do Brasil em relação a visto de estudante e visto de turismo. Nós temos uma simulação da entrevista que é sensacional e os nossos clientes sempre relatam como que eles ficam mais tranquilos na entrevista em si do que na simulação durante a mentoria. Então, aqui na descrição e no primeiro comentário vai ter um link. Clica, preencha um formulário para que você receba um WhatsApp nosso em poucos minutos e você possa falar com o pessoal do nosso time para poder entender de que forma nós podemos te ajudar. E aqui na tela está aparecendo um vídeo que nós fizemos de uma entrevista com um casal sensacional que teve o visto de estudante aprovado. E eles contaram, inclusive, os perrengues que eles passaram na hora da entrevista com o bebê de colo. Então clica aqui e assiste que essa história está imperdível. Até mais.